Muito bem, continuando o problema que a gente estava querendo resolver, que era, dado uma superfície, eu tinha uma função e eu queria encontrar máximos e mínimos locais para essa função, mais restritos à superfície, né? Então, por exemplo, a distância até um determinado ponto P. Qual é o ponto da superfície que é mais próximo do ponto P, por exemplo? Ou qual é o ponto da superfície que é mais distante do ponto P? Certo? A gente está querendo encontrar esses pontos. A técnica vai ser como para encontrar máximos e mínimos sem essas restrições, quer dizer, a gente vai procurar pontos que sejam candidatos a serem pontos de máximo e mínimo. Como assim? A gente vai excluir todo mundo que a gente sabe que não é ponto de máximo e mínimo. Então, por exemplo, se a sua superfície não é como uma esfera ou um paraboloide, se ela tiver um bordo aqui, alguma coisa assim, você vai ter que se preocupar com esse bordo separado, porque nesse bordo a função não é diferenciável, certo? Aí você tem pontos que são problemáticos, mas o que a gente vai fazer é assumir que eu não tenho pontos problemáticos, essa superfície não tem, esse bordo aqui não faz parte da superfície, ou ela vai para o infinito, ou ela se fecha, né, como uma esfera. E eu vou ter uma função que é diferenciável em tudo quanto é canto. Lembrando, essa função ela não está definida só na superfície, ela está definida num conjunto que contém a superfície, mas que seja grande, uma vizinhança, a gente chama, um conjunto grande o suficiente para você poder fazer cálculo aí em torno dessa superfície, certo? Então, eu estou escrevendo aqui que é uma função de R3 em R, mas não precisa ser todo R3, né? Você pode excluir alguns pontos, alguma coisa assim, o que é importante é que perto da superfície a função esteja sempre definida, né? Então eu tenho essa função f que eu quero maximizar, e essa superfície, por um acaso, ela me foi dada dessa maneira aqui. São os pontos onde uma determinada função g é constante, né? Isso aqui eu quero esquecer um pouquinho e pensar só nessa função f aqui. E eu quero fazer o seguinte, imaginar, esquece essa g, eu tenho a superfície e eu tenho a função f. E vamos supor que eu tenho um determinado ponto aqui, que seja um ponto de máximo ou um ponto de mínimo para essa função f em cima da superfície, certo? O que eu vou ver? Que condições que eu sei que esse ponto tem que satisfazer, né? Era assim que a gente procurava ponto de máximo e ponto de mínimo no cálculo de uma variável só, né? Que condição que tem que satisfazer para ser o máximo? Por isso que essa busca me dava não os pontos, mas candidatos a serem os pontos. Porque se eu sei uma condição que tem que ser satisfeita, eu consigo excluir todo mundo que não satisfaz essa condição, né? Certo? Então lá no cálculo 1 era, se for diferenciável, a derivada tem que ser zero. Ok? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou assumir que essa função é diferenciável lá no ponto A, quer dizer, tem gradiente e tal. E eu quero saber que condições que essa função tem que satisfazer se esse ponto A for um ponto de máximo, certo? Não vai garantir que seja um ponto de máximo ou de mínimo, é a mesma conversa aqui. Não vai garantir, mas é uma condição que tem que ser satisfeita para que esse ponto seja um ponto de máximo. Então, olha só, eu vou pegar, de novo, um caminho aqui em cima dessa superfície. Eu escrevi que vai em R3, mas na verdade, só para enfatizar, esse caminho ele está todo contido na superfície, certo? É um caminho que passa pelo ponto A no instante t igual a zero, para facilitar a vida da gente, certo? Passa pelo ponto A, que é um ponto de máximo, eu estou assumindo que ele é um ponto de máximo, ou de mínimo, para ver que condições que essa função f tem que ser satisfeita, certo? Então, olha só, eu tenho uma função que passa pelo ponto A, e essa é uma curva, né? Um caminho que passa pelo ponto A, e eu sei que esse caminho está todo contido na superfície,
certo? Então, olha só, se você fizer a composição desse caminho com a própria f, isso agora é uma função de r em r, e olha só, se esse ponto A era um máximo local da função f em cima da superfície, o que significa isso? Que aqui em volta tem um pedacinho em volta desse ponto, onde todo mundo é menor ou igual que A. Certo? O que acontece com essa função aqui? Quando passar aqui no ponto A, também vai ser um máximo local, né? Porque próximo aqui também a função vai ser menor ou igual que A. Certo? Então, essa função, que agora é uma função de R em R, ela tem um máximo local em t igual a zero. Certo? Por quê? Porque no instante t igual a zero que você passa no ponto A. Certo? Mas podia ser outro instante. Agora a gente está escolhendo zero porque é mais fácil, né? Certo? Então, olha só, agora eu tenho um problema de novo do cálculo de uma variável só. Eu tenho uma função que assume um máximo em t igual a zero. Se essa função for diferenciável, o que você sabe dessa derivada, né? Eu vou escrever essa f aqui para eu poder usar esse pedacinho aqui. Olha só, por um lado, igual a gente fez umas 2 aulas atrás, por um lado, eu sei que essa composição, no instante t igual a zero, dá zero. Quando eu estava fazendo o negócio do gradiente lá da superfície, essa função dava zero, essa função era constante, então a derivada dava zero sempre. Agora não, essa função f não é a função que define a superfície, mas ela assume o máximo quando está ali no ponto A, né? Um máximo local. O que isso significa? Qualquer curva que você pegar em cima da superfície, essa curva vai também assumir um valor, perdão, a função f também vai assumir um valor máximo quando composta com essa curva. Em qual instante de tempo? No instante em que você estiver passando pelo ponto A, certo? Por ser o máximo local, e não por ser constante, como foi umas 2 aulas atrás, por ser um máximo local ou um mínimo local, você sabe que a derivada dessa composição é zero. Então, por um lado, a derivada é zero. Por outro lado, o gradiente de f, quando a φ está passando por esse ponto aí, produto interno com a velocidade, que é um vetor tangente à superfície, certo? Qualquer direção tangente à superfície, você consegue traçar uma curva que tenha essa direção aí, né? E o que a gente está dizendo é que todas as direções tangentes à superfície são ortogonais ao gradiente de f, se eu tiver num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, certo? Então, essa condição aqui era verdadeira para G em todo ponto da superfície. Mas a gente não sabe se ela é verdadeira para F em todo ponto da superfície. Provavelmente não, né? O que a gente sabe é que num ponto de máximo e num ponto de mínimo, essa condição também vale. Então, gradiente de F no ponto A vai ser ortogonal à superfície lá no ponto A, né? Quando? Se for máximo ou mínimo locais, certo? Então, se eu tiver um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, eu sei que o gradiente de f tem que ser ortogonal à superfície. Mas eu sei que o gradiente de g também tem que ser ortogonal à superfície. Então, nos pontos de máximo e nos pontos de mínimo, esses dois vetores, o gradiente de g e o gradiente de f, são ambos ortogonais à superfície. Ok? Essa é a base do que eu vou explicar a aula que vem, do método dos multiplicadores de Lagrange. Certo? Então, o que eu sei? Essa função g, que descreve a superfície, em todo ponto da superfície ela é ortogonal à superfície. O que mais eu sei? Uma função f, que assume um valor
qualquer aí para cada ponto de R3, restrita a superfície, se eu tiver um ponto de máximo ou mínimo locais dessa F em cima da superfície, só restritas, não é um máximo de verdade, né? Aquela coisa da distância, né? A distância até o ponto P. Restrita aqui a superfície. Se você chegar mais perto, vai diminuir, certo? Se você chegar mais longe, vai aumentar. Então, é máximo restrita, não é máximo da função f em cima do ponto A. E o ponto A é um ponto da superfície. Não é isso. É um ponto da superfície e em cima da superfície, próximo desse ponto A, a função f não fica maior ou não fica menor do que o ponto A, se for, né, mínimo ou máximo, certo? Então, o que eu sei é que se aquele ponto é um ponto de máximo ou mínimo locais dessa F restrita à superfície, nesse ponto, o gradiente de F também é ortogonal à superfície. Ou seja, o gradiente de F é paralelo ao gradiente de G no ponto A, ok? Então, quando a gente for usar o tal do método dos multiplicadores de Lagrange para procurar pontos de máximo e pontos de mínimo, o que a gente vai procurar vai ser isso aqui, ó. Pontos onde o gradiente de G seja paralelo ao gradiente da F, certo? Você calcula uma, calcula o outro e tenta ver onde que eles são paralelos, ok? A gente vai fazer isso com mais calma no próximo vídeo.